Supplici Domine, meditate de spesum ut sacrosanti Romani Ecclesia concedete pontifici iudium tuo eminentia pietas, qui et pius is nostudus semper tibi placitus, et tu populus pur sacra regimente siti assidui, alle gloria tue nomines reverendus per Domini nostrum Iesu Christum, Filii tuum, qui tecum vivit et regnat in unitas Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Ave Maria, meus caríssimos, eu do canal Defensor Fideli, eu estava planejando gravar 2 vídeos, um sobre a campanha da fraternidade, o outro sobre a minha conversão de um pagão que se dizia católico para um católico praticante, mas eu ontem, surpreendido pela notícia da morte do querido Papa Francisco, este Papa que estava governando a igreja desde 2013 até ontem, de 21 de fevereiro de 2025, quando às 12h35 da manhã, horário de Brasília, 7h35, horário de Roma, e o bispo de Roma faleceu devido a um AVC e uma insuficiência respiratória. E agora, o que nós devemos esperar? A oração que eu acabo de fazer em latim é a oração da sede vacante, que agora na igreja se encontra sede vacante. Estamos sem Papa até o conclave. Antes precisamos ter como é o nome? O funeral do Papa, e depois temos o conclave. Pois bem, o que nós devemos esperar sobre isso? Do fundo do meu coração, esta é uma pergunta muito válida, né? Pois espero, de acordo com o que o professor Carlos Nogueira, no seu curso sobre o Apocalipse, diz, que até que o Apocalipse aconteça, até quando o Apocalipse acontecer, a igreja já não estará mais passando pela crise que está passando. Desde o Concílio Vaticano II, a igreja está passando por uma grande crise, e esta crise irá se acabar quando um Papa tradicionalista vier e restaurar a tradição da igreja de sempre, trazer de volta a tradição para Roma. Pois bem, esse Papa será um grande baluarte contra o anticristo, como prevê o professor Carlos Nogueira. Pois bem, vemos então uma esperança desse Papa surgir em 2 possíveis cardeais. Esses cardeais não vou dizer que possam ser esse Papa, mas quais são esses cardeais? Robert Sarah, um cardeal que nasceu na Guiné. Ele é um cardeal da África subsaariana. Foi feito cardeal pelo Papa Bento XVI e ele tem 79 anos agora, e é um cardeal com uma doutrina bem tradicionalista, digamos assim. Todavia é alinhado com a Roma acordista e conciliar. Sendo assim mesmo que acho que seja muito bom que ele possa ser o Papa, nós podemos descartar a alternativa de que Robert Sarah, mesmo que eleito Papa, seja o possível Papa tradicionalista. Por outro lado, nós também temos o segundo cardeal, Raymond Leoburg. Esse é um cardeal estadunidense, também feito cardeal pelo Papa Bento XVI. Ambos, tanto Robert Sarah quanto Raymond Burke, participaram do conclave de 2013 que elegeu o Papa Francisco. Todos esses 2 cardeais são o Raymond Burke. Ele defende a missa tridentina e celebra, né, assim como o Robert Sarah, tem uma posição bem tradicionalista, todavia também é alinhado com a Roma acordista, continuista e conciliar, assim como o Sarah, já que um dia, até numa entrevista, ele chamou a fraternidade sacerdotal São Pio X de cismática, quando na verdade ela não é. Mesmo que esses 2 cardeais sejam continuistas e conciliares, sendo um reflexo do Papa Bento XVI, só que um pouquinho mais tradicionalista, já que eu espero do fundo do meu coração que se celebre a missa tridentina, já que o Papa Bento XVI ele celebrava a missa nova, só que com a casula romana. Eu espero do fundo do meu alma que ele celebre a missa tridentina, se um deles for eleito Papa. Não acho nem que o Burke ou o Sarah sejam os possivelmente o Papa tradicionalista que o professor Carlos Nogueira diz.
Todavia, acho que eles irão abrir a porta para que esse possível Papa tradicionalista entre, já que, vendo que eles são continuistas, eles vão colocar cardeais que possam, se eles forem eleitos, vão colocar cardeais que sejam retos a esta doutrina, tanto quanto tradicionalista da igreja, mas que possam abrir brechas para que cardeais verdadeiramente tradicionalistas entrem. Por outro lado, esses dois cardeais, eles têm chances mínimas de ganharem, porque enfrentando temas muito gigantes, por exemplo, Pietro Parolin, secretário-geral do Vaticano, era um dos braços direitos do Papa Francisco, é o forte candidato para ser o sucessor do Papa Francisco, o novo sucessor de São Pedro. Todavia, meu medo é porque ele apoiou o moto próprio do Papa Francisco, Traditionem Custodes, que iria restringir a missa de sempre, a missa tridentina, e outro nome cotado é o cardeal Luiz Teigl. Esse é um cardeal da Filipinas. Ele é chamado de Francisco Asiático por ter convicções e ideais e valores muito parecidos com o do Papa Francisco, e também dá muito medo que ele possa ser eleito. Além disso, temos muitos nomes, até brasileiros, como o arcebispo de Salvador, que eu esqueci o nome. Temos também o Dom Angelo Chaner, que é o arcebispo de São Paulo, também cardeal, entre muitos outros nomes. No mais, minha preocupação é de que um desses dois seja eleito. Por que minha preocupação? Pois se esses dois, o Robert Sarah e Raymond Burke, como falei, Raymond Burke tem 76 anos e o Robert Sarah tem 79. Ambos, Sarah que está mais próximo da idade de 80 anos. A partir dos 80 anos, o cardeal já não vota nem pode se candidatar ao posto de Papa. Então, este será o último conclave que esses dois participarão. Com ou sem eleição deles, será o último. Não haverá um próximo conclave, será o último. Logo, o que nós podemos prever é de suma importância que eles vençam este conclave, pelo menos um dos dois, ou Robert Sarah ou Raymond Burke. As chances são mínimas, são difíceis de eles ganharem, mas esperamos que eles ganhem este conclave. Agora, sobre a situação do Papa Francisco, do luto que tivemos da morte dele, é uma situação tanto quanto triste. Papa Francisco, mesmo que ele tenha dado a continuidade à Revolução do Vaticano II, era um Papa um tanto quanto humanista, um tanto quanto ido com as necessidades, mesmo sendo um liberal convicto como ele era, tinha algumas ideias contra o que eu era contra, mas eu realmente fui de luto, realmente muito triste com a morte do Papa Francisco. Espero que ele esteja na graça de Deus, regozijando ao lado de São Francisco de Assis, santo este cujo era a inspiração do Papa Francisco. Eu espero que ele esteja também junto com Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, XII, etc, etc. E eu realmente me uno à igreja em oração pela alma dele e para que Deus nos conceda um novo Papa. Atualmente o sede está vacante, isto é realmente uma tristeza para mim, né? Mas dá um misto de luto, esperança, medo, ansiedade, enfim, tudo misturado. Então, meus amigos, o que eu indico para vocês, tenham um espírito agora de luto pelo Papa, né? Rezem pela alma dele, rezem rosário, ladainha, novena, e rezem também, façam a lei do Espírito Santo, rosário, a oração da sede vacante, que eu vou deixar na tela, enfim, né? E eu espero que vocês possam rezar pelo Papa Francisco, rezar pela Igreja Católica, unir junto a toda a Igreja, com todo o corpo místico de Cristo, em oração pelo novo Sumo Pontífice, pelo Papa Francisco. Eu espero do fundo da minha alma que nós possamos fazer isso e que em breve, meus amigos, teremos um novo Papa que será fiel à tradição. Robert Sarah ou Raymond Burke, um deles dois já seria uma grande vitória para nós se um desses dois ganhasse o conclave, considerando as chances. Mas nós sabemos que quem elege o Papa não são os cardeais, não é eles, é o Espírito Santo que elege o cardeal. Os vaticanistas apontam, mas o Espírito Santo
ele escolhe quem será o novo Papa. Pode ser um cardeal que a gente nem tem ideia. Pode ser o Burke, pode ser o Sarah. Assim esperemos a vontade de Deus, que o Espírito Santo eleja um deles dois um Papa. Então nós também devemos ter o espírito de luto, né, pela morte do Papa Francisco. Devemos pensar, refletir sobre o papado, né, o papado que ele teve, o pontífice, como é que eu posso falar, o pontifício dele, né, ele foi o pontificado, né, veja a palavra, o pontificado dele sobre as coisas boas, as coisas ruins. Reflitamos sobre as palavras do Papa Francisco, reflitamos tudo que ele queria, que ele era além de um líder religioso, um grande humanista, mesmo tendo essas ideias liberais, mesmo sendo alinhado às ideias do Vaticano II, ele ainda sendo Papa, ainda sendo chefe da Igreja Católica, e agora nós devemos estar rezando junto a toda a Igreja, todo o corpo místico de Cristo, pela a alma do Santo Padre Papa Francisco, que realmente Deus o tenha. Salve Maria e viva Cristo Rei. Agni partene des